Imagine uma pessoa passando por uma série de problemas. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você. E num determinado momento, essa pessoa decide sair para espairecer um pouco, vai para a rua, caminhar e conversar com Deus. Num dado momento, ela passa próximo a um supermercado que está com uma promoção nunca feita antes naquela região. E ela vê um certo alvoroço ali na frente desse mercado, chama a curiosidade dela, ela passa em frente e uma pessoa do mercado a aborda. E chama ela para conversar e fala: "Você está sabendo da nossa promoção?" "Não, qual promoção?" "Esse mercado vai abrir uma nova unidade numa cidade simplesmente linda, paradisíaca. E a pessoa que for contemplada, ela vai ter a condição de ganhar um prêmio nunca antes dado por este mercado. E é um mercado, uma rede muito rica. Mas qual é o prêmio?" "Não, esse prêmio só pode ser revelado no momento oportuno." "E como é que eu faço? O que eu tenho que comprar? O que eu tenho que adquirir para poder participar dessa promoção?" "Não precisa exatamente nada. Só preencher um cupom, colocar numa urna e ter fé. Quem sabe não é você quem vai ganhar." Essa pessoa despretensiosamente vai lá, preenche um cupom, coloca na urna e vai para sua casa. Chega no final da tarde, ela já não estava mais nem lembrando que ela fez aquilo e toca o telefone. Assim que toca o telefone, ela descobre que é a mocinha do mercado que ligou para ela. Aí essa pessoa começou a ficar entusiasmadíssima. Falou: "Olha, você foi a pessoa contemplada. Você vai poder ganhar esse prêmio. Só que tem uns detalhes para te passar. Eu não posso ainda informar qual é o prêmio. E outra, para você ir até essa cidade, você vai ter que ir por conta própria. É você quem vai para essa cidade. E um outro detalhe que talvez você não goste muito. Apesar da cidade ser tão linda, tão paradisíaca, 80% do trajeto daqui da nossa cidade até lá é numa estrada de terra." Essa pessoa começa a avaliar e ela pensa: "Poxa, eu ando tão estressada, eu ando tão cheio de problemas, que eu vou fazer isso. Eu vou enfrentar esse desafio e vou lá, pelo menos eu mudo um pouco a minha rotina, vou espairecer um pouco." Ela vai, pega o seu carro, enche o tanque com combustível, não leva muitas coisas, até por lá ser um mercado também, não leva muitos apetrechos, coloca o seu celular ali no GPS e vai. Assim que ela termina a parte de asfalto, ela entra na parte de terra, começa a ver que muita fumaça de terra muita poeira começa a subir. E com essa fumaça toda subindo, ela tem que fechar os vidros do carro e ligar o ar-condicionado. Ela começa a andar numa parte que é muito trepidada por conta de pedras. E de repente ela vê que o pneu do carro fura. Ela sai, o sol está escaldante, parece que está um sol do lado do motorista, sentado ali no lado do carona. Ela sai já meio que irritada, vai trocar o pneu, levanta o macaco do carro e de repente quando vai baixar o macaco, cai o macaco sobre o pé dela e corta a ponta do dedo, já começa a querer falar palavrão, mas lembra que é cristão. Então fala: "Não posso falar o palavrão." De repente ela entra no carro novamente, começa a andar novamente pela estrada de terra com seu carro. Naquele momento ela vê que está trepidando tanto e de repente o combustível começa a baixar muito rápido. Ela viu que ela passou sobre uma pedra e aquela pedra furou o tanque. Ela lembrou rapidamente que tinha lá uma pecinha de Durepox dentro do kit de socorro do carro, correu lá, coloca embaixo, mas a última gota saiu antes dela colocar aquela massinha a tempo no carro. Ela fica sem combustível. De repente ela vê que ela queimou a ponta do dedo, já começa a ficar mais irritada ainda, fica sem combustível, parada no meio de uma estrada, muito sol sobre ela, e ela vê lá longe um senhorzinho vindo de bicicleta. Ela fala: "Meu Deus!" E o senhorzinho começa a abrir um sorriso quando vê. "Olha que pessoa maravilhosa, já estou até vendo, que pessoa boa, um enviado de Deus que veio para me ajudar." Aí pergunta para esse senhorzinho: "O senhor sabe, por acaso, aqui, onde é que tem um posto de combustível? Eu acabei de furar meu tanque, eu perdi todo o combustível, todo vazado aqui na rua, olha só." Fala: "Olha, tem lá no posto Ipiranga," igual aqueles comerciais de televisão que a gente vê, fala: "Tem um lá no posto Ipiranga, você vai direto aqui, você vai passar a primeira, segunda árvore lá, você vai virar direita, à esquerda, direita de novo, à esquerda, você vai ver o posto lá." Aí ela fala: "Poxa, já mancando, com o pé machucado, como é que eu faço para chegar até lá?" "Ué, vai minha bicicleta mesmo." Falando: "Que senhor maravilhoso." Ela vai, a bicicleta toda tortinha, o aro torto, mas ela vai que vai firme e forte.
A hora que ela vira primeiro a direita de novo, a hora que vira a esquerda, não vê nada, só vê um ermo, assim, nada de posto. Cadê esse posto? Será que eu fui para o lugar errado? Vou voltar e vou perguntar para esse senhor. Aí ela volta, tudo, quando chega no local, o carro não está mais lá. Aquele senhor tão bonzinho, amaldiçoado, velho pilantra, roubou meu carro. Como é que ele fez para roubar esse carro se o carro não estava nem saindo do local? Que safado, enviado de Satanás, não era enviado de Deus. Já começa a ficar irritada aquela pessoa. Aí a única coisa, o único prazer que ela tem naquele momento é pegar aquela bicicleta velha e jogar numa ribanceira. E ela começa a querer voltar para sua casa. Nisso já começa a entardecer. Uma nuvem preta chega no céu, começa a chover torrencialmente sobre essa pessoa. E ela começa a sentir frio. Depois ela tem que dormir ali naquela estrada, muito mato, pernilongos maiores que os daqui de Cruzeiro. Então imagina o tamanho de frango quase, né? Os pernilongos voando, comendo aquela pessoa, aquela madrugada toda, ela passa muita raiva. Chega na manhã seguinte, tem um sinalzinho só no celular dela e toca o telefone. É a mocinha lá do mercado, ela pronta para xingar a mocinha de todos os palavrões, que ela até criaria alguns novos ali naquele momento. A mocinha fala, agora é o momento de revelar o prêmio para você. Você vai ganhar, chegando até amanhã nessa estrada, R$1 milhão, mais uma casa própria, mais tudo pago durante 1 ano para você nesse mercado. Essa pessoa vai até este local agora mais feliz, entusiasmada, mancando, sangrando, mas vai que vai. É dessa mesma maneira que nós temos que entender o nosso destino quando nós vamos para o reino de Deus. Vamos orar? Querido Santo e poderoso Deus, neste momento, peço que o Senhor traga nessa ilustração o entendimento do que é o teu reino, Pai. Que indiferente das circunstâncias que nós passamos, que nós devemos ser felizes, Pai. Nós passamos por tantos problemas, mas é natural um cristão que segue o seu mestre, que tanto sofreu, que nada tinha para se envaidecer aqui na terra, sofreu por tantas coisas, por sabermos, Pai, que este mundo está tomado pelas obras de Satanás. Então que o Senhor nos superabunde com a tua felicidade, indiferente da circunstância que nós passemos, pois nós sabemos que no final, Pai, nós temos um prêmio incalculável, que é a vida eterna, e estarmos na presença do Senhor, podendo desfrutar do teu carinho e do teu físico abraço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, Mateus está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem está feliz hoje? Nós falamos o tempo todo, feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. Mas quem realmente está feliz aqui hoje? E temos importantes motivos de estarmos felizes, né? Então nós vamos falar sobre a felicidade. Mateus capítulo 5 fala sobre isso. Antes eu quero dar alguns avisos para os irmãos. Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme foi arrebatado já? Não? Guilherme. O Guilherme, ele está gravando para mim. Obrigado, Guilherme. Obrigado, viu? Obrigado ao colega do Guilherme também, que eu não sei o nome dele, mas saberei no final do culto. Gustavo. Guilherme e Gustavo, é quase uma dupla sertaneja, né? O Guilherme está gravando para mim. Nós queremos divulgar a mensagem de uma forma mais poderosa, porque nós sabemos que muitas vezes, só nós olharmos, né? Nós vemos muitas igrejas aí lotadas, mas isso não quer dizer que a igreja seja boa. No livro de João, capítulo 6, Jesus Cristo, quando pregou e falou francamente com a multidão toda foi embora. Os irmãos conhecem essa passagem. E quando nós vemos muitas vezes as igrejas lotadas, nós vemos a infelicidade de saber que elas estão sem a verdade, que nós tanto zelamos por ela, porém nós temos muitas pessoas sinceras aí fora que querem entender o que é isso. Eu passei mais de 40 anos sem conhecer a igreja adventista, e há 3 anos eu sou adventista convicto por obra de Deus realmente. Para quem não conhece a minha história, eu conto no decorrer daqui hoje, ou no decorrer da semana. Só um detalhe, o irmão Aldeir disse que eu vim de São Paulo, realmente, eu vim ontem de São Paulo com muita dificuldade para vir para cá. A colportagem está passando um momento de tanta turbulência que eu nunca esperava. Mas eu aprendi realmente a suportar as dores e ser feliz. Só para os irmãos saberem, em 2007 eu perdi uma filha. E naquele momento eu optei ou ser feliz ou ser infeliz. A minha opção foi ser feliz.
Porque eu sei que no final de um cristianismo não tem um ponto, tem uma vírgula. Então, volto a ver minha filha novamente. E, diante disso, a minha missão é realmente falar de Deus para as pessoas. Não conhecia verdadeiramente o que tinha na igreja adventista e muitas pessoas aí fora não conhecem também. É impressionante como, eu estava até conversando com as irmãs ali fora, eu me deparei com duas irmãs, vamos dizer assim, da igreja Testemunho de Jeová, em São Paulo, e elas garantiram para mim que Jesus Cristo não é Deus. Eu falei, mas que rapaz sem noção, né? Que pachorra que Jesus Cristo teve, então, de ir lá e mudar os mandamentos de Deus. Nem sábado se pode guardar mais, sendo que o Pai, que é Deus, colocou esse mandamento, que inclusive em Êxodo 31:16 diz que é eterno, a guarda do sábado, e Jesus foi lá, nem sendo Deus, foi lá e mudou. E as moças começaram a refletir, trocamos o WhatsApp, e eu estou, creio que, evangelizando-as. E hoje de manhã, uma amiga minha, que eu não conheço, mas eu vou tratar dessa forma, ela é muçulmana, estava me perguntando coisas sobre a igreja adventista também. Então, nós temos muito mais amplitude se nós começarmos a falar, muitas vezes, da verdade. Em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, o canal da internet está estreando hoje, efetivamente. Ele vai se chamar Ide em Cena. Eu sou do teatro, na verdade, e quem não sabe, quem acredita que Ellen White condenou o teatro, não, de forma alguma. Eu li os escritos dela, inclusive, esse pastor que está no lugar do pastor Luiz Gonçalves, que é o Rafael Rossi, obrigado. O Rafael Rossi, ele fez uma matéria muito grande, falando inclusive sobre o que Ellen White condena, qualquer ateu condenaria, que é realmente um pastor fazer um irmão que não é aleijado, simular que é aleijado e fazer aquela cura. Esse tipo de teatro é condenável por qualquer pessoa que tenha moral, e o teatro promíscuo também, aí sim. Mas os espetáculos que eu sempre trabalhei falam de Jesus. Tia Cecel é teatro puro, Até o Último Homem, aquele filme, é teatro puro, só basta tirar as câmeras, já torna teatro puro. Então o que nós queremos fazer é levar para as pessoas que estão lá no teatro, os homossexuais, as prostitutas, os milionários que nunca pisaram numa igreja, também a palavra de Deus. Por isso, Marcos 16 fala, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Uma outra coisa que eu quero falar enquanto os irmãos estão abrindo aí, no Mateus 5, aquele mais lentinho, está dando tempo de abrir, é a apresentação da comportagem no lar. Essa semana eu vou ficar todo aqui em Cruzeiro, viajei quase 300 quilômetros para estar aqui entre os irmãos, eu acho que ninguém vai viajar tão longe para estar aqui na igreja. As mensagens realmente foram com muito joelho no chão. Talvez aqui entre nós todos eu seja o pior dos pecadores, sem qualquer demagogia, mas eu busquei muito Deus para poder trazer essas mensagens e eu acredito que vão ser verdadeiramente transformadoras. E a comportagem farei aqui em Cruzeiro também. Então, quem tiver interesse, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho missionário de ir nas casas. Quem quiser ir comigo, a gente pode ir um dia com um, outro dia com outro, para irmos de 2 em 2, como o próprio Evangelho fala. Quem tiver com algum vizinho que não seja, preferencialmente que não seja adventista, que esteja lá em depressão, que perdeu um filho recente, ou alguma coisa que vocês queiram que eu possa estar presente também para a gente falar, orar e tal, não sendo óbvio no horário de culto, que amanhã vai ser às 7, né? É 7h30? Chegar às 7, tá fechado. Vocês também. Tá bom, então no horário do culto que é 7h30, já ganhei meia hora, então a gente pode bater mais um papinho mais longo lá. Então quem quiser que eu vá, só me deixa o telefone, a gente combina para ir, vamos juntos sim, para cima dessas pessoas, buscar essas pessoas, trazer para cá, para entenderem que aqui a gente não fala de dinheiro, prosperidade, a gente fala de Jesus, fala de salvação, de felicidade. Então vamos de 2 em 2. No livro de Mateus, capítulo 5, nós entendemos verdadeiramente o que Cristo quis dizer quanto à felicidade. Quando nós entendemos felicidade verdadeiramente, antes nós temos que entender uma coisa. No mundo que nós vivemos, existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. Esta alusão, essa coisa se chama paralelismo. Este paralelismo nos dá um entendimento de que existem coisas reais, existem essas coisas que estão integralmente nos afligindo, nos atacando. Jesus é mais real do que nós. Satanás também é muito real.
Então nós temos que entender para nós sermos felizes. E foi isso que Jesus falou no discurso mais fantástico que a humanidade já teve, que está lá em Mateus capítulo 5. Quero fazer primeiro uma pergunta para os irmãos aqui. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de Deus, sim ou não? Sempre sim ou não? Não. Satanás ele é tão astuto que ele conseguiu falsificar até o amor. Se nós lembrarmos lá dos reinos que perseguiram o cristianismo, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. Vamos parar na Grécia, depois é Roma, né? Na Grécia, nós tínhamos lá um período de 400 anos, que foi chamado de intertestamentário, foi um período de 400 anos sem profetas. Neste período, quem se levantou foram os filósofos. Tem muita coisa bacana na filosofia, mas tem uma frase que eu costumo dizer que é assim: 99% do que Satanás fala é verdade. É para quebrar a gente no 1%. 99% é verdade. E eles ensinaram para a gente, entranhado está até hoje na nossa cabeça, um novo tipo de amor. Então, se nós percebermos o amor que foi ensinado por Platão, depois por Aristóteles, aí depois veio Cristo ensinando o amor verdadeiro, nós vemos que até hoje nós somos corrompidos pelos costumes que a humanidade tem. Então, o primeiro amor, o amor de Platão, é o amor eros, é o amor por aquilo que eu não tenho. Eu tenho muito desejo, eu tenho um sonho muito forte de subir essa montanha. Mas eu sou louco para subir essa montanha. Eu começo a planejar, eu calculo o que eu tenho que levar, eu coloco ali o que eu vou pôr na minha mochila, vou colocar equipamento de segurança, repelente, eu vou calcular tudo e vou fazer com muito carinho aquilo porque eu quero escalar essa montanha. Eu escalei a montanha, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descer. Acabou meu amor ali. Eu tenho uma filha de 12 anos que eu estava passando muito problema financeiro, ela tinha 8 anos. E ela tinha um sonho muito grande de ter um brinquedo chamado hoverboard. Os irmãos conhecem o hoverboard? Não. É aquela prancha que a criança sobe, faz assim com o pezinho, vai para frente, faz assim, vem para trás. Aquele brinquedo é caro. E ela tinha ganho da minha mãe R$200 para comprar esse hoverboard, para juntar dinheiro para comprar esse hoverboard. Da minha ex-sogra, ela tinha ganho R$100. E eu estava com um monte de problema em casa, e ela com 8 anos de idade, ela viu que eu estava precisando pagar uma conta aquele dia, já não sabia o que fazer, e jamais eu pediria para minha filha. Mas ela chegou para mim e falou assim: papai, eu quero muito ganhar meu hoverboard, mas quando der você me dá. Ela pegou a carteirinha dela, ela falou assim: toma esses R$300 para você pagar a sua conta. Eu falei: agora eu entendi que eu estou educando direito a minha filha. Então, por esta dignidade, passaram 2 anos, coitadinha, né? Foi igual o povo do Egito lá. Passaram 2 anos para a criança, né? Proporcionalmente. Ela chegou para mim e falou assim: papai, você me dá um hoverboard no meu aniversário? Aí este jumento, não tem outro adjetivo, que vos fala, eu falei: dou, filhinha. Só que eu não tinha visto o preço ainda. Aí eu fui lá, www.mercadolivre.com.br, enter, hoverboard, enter. O mais barato era R$1.100. Meu olho começou a ter aquelas tremedeiras assim. Falei: misericórdia, se eu largar minha filha no Rodoanel, eu vou pagar só o pedágio, né? Não é tão caro, é R$2,50 o pedágio lá. O que eu faço? Eu largo, falei: filho, boa sorte, um caminhoneiro te dá um hoverboard. E fugia. Minha filha ficou louca para ter esse hoverboard. Aí ela colocava na Bíblia dela, colocava no guarda-roupa pregadinho lá, colocava. E ela faz aniversário em outubro, eu faço em dezembro. Eu sei que eu recebia vale-refeição, essas coisas. Eu deixei de comer, comia no Bom Prato, no meio de mendigos, adorava bater papo com os moradores de rua, comia por R$1 e guardei dinheiro, guardei. Não consegui dar em outubro, fui dar em dezembro. Dei para ela, falei para ela que era uma caixa da Igreja Adventista, onde nós iríamos divulgar lá no prédio da avó dela, que a avó dela mora na praia, e nós iríamos divulgar para os vizinhos. Aí quando ela abriu a caixa, deu de cara com aquele hoverboard, chorou, se emocionou. 3 meses depois, hoverboard está abandonado no Vale da Sombra da Morte, dos brinquedos abandonados, nunca mais ligou para aquilo. Eu passei fome, passei todo tipo de aflição para dar hoverboard para ela. Este é o amor de Eros. É o amor platônico, é o amor por aquilo que eu não tenho. Aristóteles ensinou um outro tipo de amor, amor por aquilo que eu já tenho. Ô Douglas, me arruma um pouquinho de água.
Aí eu falo pro irmão, me lembro? Mário. Eu falo pro irmão, Mário, não, cara, meu copo não mexe no meu copo não, querido. Ó, tem um copinho ali no lixinho, pega ali, tá limpinho. O Guilherme acabou de jogar ali, tá limpinho. É dele, pode beber ali. Ô Douglas, empresta sua Bíblia para mim. Não, minha Bíblia não. Pega ali com o irmão ali, ó. É igual a minha também. Tem Gênesis, tem Apocalipse, tem tudo. A minha Bíblia não. Ô irmão, faz uma gentileza para mim então. Me dá um pouquinho do seu salgadinho, ali no mercadinho vende aqui, ó. Desceu aqui, ali vende. É o mesmo amor que a gente vê na televisão, o homem falando assim para a mulher: ah, você não vai ser mais minha, então você não vai ser de mais ninguém. Tá. Eu estou falando bobagem? É o amor de Aristóteles, é o amor do cachorro, que você dá carne para o cachorro pode te amar, mas ali a carne é dele, nem chega perto. É o amor por aquilo que eu já tenho. É um dos amores mais amaldiçoados que tem nos dias de hoje. Hoje, 4 mulheres, no mínimo no Brasil, morrem por dia por feminicídio. Estou falando só de feminicídio. Fora doenças, enfim. Mas no mínimo 4. É o pior país para se criar uma mulher. E eu tenho filha, né? A sorte que eu cresci vendo Rambo, minha filha também. Então, assim, quando a gente percebe o quanto o mundo está mal, o quanto tem homens grosseiros, homens mimados que vão lá e espancam a esposa e esperam em Deus que não tem nenhum cafajeste desse aqui no meio de nós, até porque a corrupção de Satanás vem também na igreja, e principalmente ele quer atacar a igreja, que você se converta de novo, se for necessário, e se converta de novo e de novo novamente, para que não chegue essa maldição dentro da sua casa. Aí chega o amor de Jesus Cristo, que é o amor ágape. Percebem que tem diferença? Chega o amor de Jesus Cristo, é o amor por aquilo que o outro precisa. É aquela mulher se apodrecendo de câncer no hospital e falando assim: como é que está o meu vizinho? Fiquei sabendo que ele caiu na moto. Como é que ele está, coitada? A mulher já não tem mais nem pele e osso, quase. Ela está em putrefação, está falando pela misericórdia. Como é que está o meu filho? Você precisa de alguma coisa? Tenha fé, meu filho, você vai conseguir. A mulher está ali acabada. O homem está ali destruído também num acidente, está todo preso nas ferragens e pensando na outra pessoa. É o amor de Jesus Cristo, é o amor pela causa do outro, é aquele amor que muitas vezes nós, como cristãos e, detalhe, adventistas, não estamos tendo. Não adianta a gente falar que a gente é adventista, gente, a gente vai perder a salvação. Aí eu vou contar um detalhe. Eu estava noivo ano passado, trouxe minha noiva aqui nessa igreja, inclusive. Essa moça, ela não era adventista de berço, foi batizada, teve estudo, teve tudo. Só que nós terminamos que ela tinha hábito de mentira. Ela mentia sistematicamente, falei, misericórdia, até Jesus pôs limite, né? 70 vezes 7 dá 490, acho que eu já perdoei 487, por aí eu quase cheguei no nível Jesus, e falei, vou terminar. Terminamos. Só que antes de terminar, aconteceu uma coisa sensacional na minha vida. Segundo a psicologia, ensina que a gente tem que pegar uma folha em branco, fazer um risco no meio, colocar de um lado as qualidades da pessoa, do outro os defeitos da pessoa. Aí de madrugada, eu estava em oração, moro sozinho, em São Paulo, e falando com Deus: Senhor, é ela ou não é ela? Né? Que dúvida cruel, porque não é possível. O pai da mentira, né? João 8 fala que é o pai da mentira, ela não para de mentir, meu Deus. O que eu faço? Coloquei as qualidades dela de um lado. Eu falei, ela é legal nisso, ela é legal nisso, ela é legal nisso. Agora eu vou colocar os defeitos dela do outro lado. Quando eu fui colocar, eu enchi o peitão, falei, agora eu vou colocar. Quando eu fui colocar, eu senti o Espírito Santo falando para mim assim: Douglas, coloca os seus aí. Meus irmãos, em 1 minuto e meio, eu achei mais de 20 defeitos em mim, só na área de relacionamento. Se eu fosse colocar todos os meus defeitos, eu estava até agora escrevendo, não ia ter como estar aqui participando da semana de oração. Eu comecei a identificar defeitos em mim e falei, eu vou perder minha salvação. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Se a gente não tiver essa habilidade de olhar para a gente, reconhecer os nossos erros, a gente vai perder a nossa salvação. Em Apocalipse diz lá, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que pesado. Aí eu dou de cara com uma pessoa que está lá no caixa do supermercado, a pessoa está me tratando mal, ou a pessoa está com uma cara triste, ou a pessoa está com uma cara feliz, mas ela nem sabe, ela está querendo, tá muito feliz porque ela vai dali para uma balada, vai dali pular um carnaval, e eu não aproveitei o ensejo daquela pessoa ouvir a palavra de Deus. Não foi ela que teve a atitude de Pilatos, eu tive uma atitude de anticristo. Percebem isso? Então vamos ao livro de Mateus capítulo 5. Ali mostra que Jesus Cristo estava do lado do mar da Galileia,
pregando no Monte das Bem-aventuranças, e eu vou fazer uma ilustração aqui. Ele se sentou na frente de uma multidão, e essa multidão estava com os discípulos também se assentaram, e toda a multidão seguiu o exemplo, sentando também. Na cultura dos beduínos, dos árabes, quando você senta é que o assunto é muito sério, ninguém está agitado. Eles querem que você preste atenção. É como numa reunião de negócios. A gente não faz uma reunião de negócios andando de bicicleta. A gente senta para prestar atenção, para darmos atenção um ao outro. Então Jesus mostra nessa passagem que ele se sentou para fazer o discurso mais fantástico que nós ouvimos no planeta. Aí ele vem falar sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é dos humildes. A segunda são os que choram. A terceira são os mansos. A quarta, os que têm fome e sede de justiça. A quinta bem-aventurança, ele fala sobre os misericordiosos. A sexta, os que têm pureza no coração. A sétima bem-aventurança, os pacificadores. E a oitava, os que são perseguidos por causa do seu nome. Nessas bem-aventuranças, a primeira, bem-aventurados os humildes. Como é que eu posso ser humilde, ser pobre e pobre de espírito? Hoje, quando nós entendemos o pobre de espírito, nós entendemos aquela pessoa que tem um espírito de porco, praticamente. O que Jesus está falando ali é a pobreza de espírito que nós temos, porque o nosso espírito, lá em Romanos 7, por exemplo, diz que ele é corrompido. Aquele espírito mau que habita em nós, que é a nossa índole, ele faz com que a gente peque sistematicamente. E quando nós percebemos que a gente só consegue superar as nossas falhas através da vontade de Jesus Cristo em nós, e nós darmos ouvidos, lembra qual é o único pecado que não é perdoado? É blasfemar, não ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós deixamos o nosso orgulho e começamos a prestar atenção mais em Deus, nós temos a capacidade de sermos mais felizes. Ainda que nós sejamos pobres de espírito, porque a gente tem que entender exatamente isso, que nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos tão pequenos que nós precisamos dessa luz que vem de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, que é a verdadeira luz, nós começamos a enxergar em nós as nossas falhas. É como se a gente estivesse no nosso quarto se arrumando à noite com tudo apagado. E quando a gente acende a luz, a gente fala, poxa, eu coloquei errado a roupa. O botão está mal abotoado, meu sapato está um diferente do outro, minha meia coloquei errado, outro pé está estranho. Então, quando nós percebemos através da luz o quanto nós somos errados e tortos e falhos, nós percebemos a humildade que nós temos, a necessidade. Bem-aventurados os que são humildes também. Ele vem mostrando aqui, por exemplo, em Salmo 40, verso 17, está escrito assim, eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Os pobres sabem que precisam de Deus por ter uma espiritualidade empobrecida por causa do pecado. Nós lembramos então do caso lá do fariseu e do publicano. Quantas vezes nós não somos os fariseus? Falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, mas nós não somos justificados. O que nos traz a justificação é nós queremos nos desviar do mal. Quando nós somos afastados do mal, por nossa vontade, poxa, eu tenho possibilidade. Tem uma frase que a minha mãe diz, inclusive, que fala assim, o sim tem o mesmo tamanho do não. Repitam comigo, o sim tem o mesmo tamanho do não. Eu posso dizer não para o mal, eu posso dizer sim também, mas eu posso dizer não. Mas é o meu critério. E sempre que a gente vai praticar uma coisa má, com raras exceções, nós temos um período de planejamento para ser feito. É ou não é? A gente tem sempre um período, nem que seja de 5 minutos, a gente tem para praticar aquele mal. E quase sempre é atrelado à nossa própria vontade, né? Então, quando nós percebemos lá que o publicano, ele não tinha capacidade nem de olhar para o céu, de tanta vergonha, ele foi justificado por Deus. As lágrimas escorriam pelos olhos dele, e ele estava com a cabeça baixa, e o tempo todo pensando no que era a vergonha de estar diante de Deus. João capítulo 1, verso 27, diz assim, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Quem falou isso? João Batista, que em Mateus 11:11 diz que ele foi o maior que teve aqui na terra. Isso aí contrapõe, inclusive, a teoria católica, né? Que Maria é a maior que teve aqui na terra. Mas não, o maior que teve aqui na terra é o próprio João Batista.
Quero saber também aqui, aproveitando, quem está visitando a igreja pela primeira vez? Alguém aqui visitando? Ninguém? Maravilha. Amanhã todos estarão aqui no culto? Sim. Lembrando um detalhe, gente. Semana Santa é a semana mais importante da Bíblia. É a semana que Cristo padeceu todos os piores problemas em sua vida. Eu só vou explanar para vocês. Dia de amanhã nós vamos falar sobre o sofrimento. Por que nós sofremos? E qual o benefício que nós temos em sofrer? Quem está sofrendo aqui um pouquinho, pelo menos? Quem não tiver, tá errado, hein? Tem que sofrer. Tá sofrendo, irmão? Que maravilha, parabéns. Tem mais alguém? Normalmente no mundo a gente fala o contrário, né? Quem não tá, quem tá feliz? Não, quem tá sofrendo, quem tá sofrendo. É legal sofrer. Lembra que eu falei que eu perdi uma filha e ali foi uma opção? Não vou ficar infeliz. Eu não. Né? A gente vira prova de bala, a gente começa a virar uma pessoa mais versão 5.0. Na segunda-feira eu vou falar sobre a chave mestra do reino de Deus. É aquela chave que Deus nos deu para transformarmos todas as situações. Não vou ficar dando mais spoiler, não. Na terça-feira, os 7 sábados semanais. Quantos sábados a gente tem por semana? 7, isso mesmo, parabéns. Depois nós vamos falar sobre o joio e o trigo. Será que nós não somos o joio? Vai lá, hein? Depois nós vamos falar sobre os pilares da verdade, que são 5 pilares que compõem a verdade. Depois nós vamos falar sobre a 10ª praga, que tem uma alusão sensacional sobre tudo que nós passamos até hoje. E o último é a pregação, que eu acredito que eu vou pedir até uma oração para os irmãos depois, que é uma que eu acredito que Satanás vai tentar me matar essa semana. E eu não estou brincando. Ela fala sobre o 7º mandamento, que é o mandamento mais terrível que nós temos. Alguém lembra qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Nós temos intrinsecamente dentro de nós a vontade de errar nesta área. E Satanás é aquele mais samba e balança sobre nós. E o estudo que eu estou trazendo é aquele para transformar verdadeiramente, é o que eu consegui, a partir daquele momento que Jesus falou no meu coração, olha aí seus defeitos. Eu consegui, através dali, de muita lágrima, de muita devoção, a melhorar a minha situação de homem carnal, de homem natural. E eu não vou falar nada com mascarazinha para vocês, não. Eu vou falar nas realidades. Nós não temos aqui tempo para brincar, né? Bem-aventurados que choram. Como é que eu posso ser feliz? O que é bem-aventurado? É feliz, é muito mais do que feliz. Mas como é que eu posso ser feliz sendo uma pessoa que chora? Vamos entender que no reino de Deus não estamos só nós. Nós não somos só nós e Deus. Tem as pessoas ali fora, ali do portão para fora. Tem pessoas que neste momento estão pensando, por exemplo, no suicídio. Tem pessoas neste momento ali fora que estão pensando em se prostituir, que não tem dinheiro para comer em casa. Tem pessoas que perderam a fé, pessoas que não têm... Eu estava 3 anos atrás quase que sem fé, eu não via mais Deus em lugar nenhum. Eu frequentei 30 anos de todas as igrejas. Todas. Todas, vocês vão, os nomes famosos eu não vou nem citar, mas todas eu fui. As famosas, todas eu fui e não encontrava. Por que eu não fui antes para Adventista? Eu namorei uma moça aqui de Cruzeiro, que ela estudava no colégio Adventista, que acho que não existe mais em Cruzeiro, né? Não? Ela estudava no colégio Adventista e eu tinha 19 anos, eu era militar, aqui eu fui do Exército, depois eu fui transferido com um concurso para aeronáutica, eu não lembro agora, acho que estava no Exército. Ela me falou assim, os adventistas odeiam o teatro. Aí eu falei, vou até para o candomblé, mas para o adventista eu nunca vou querer ir. Olha onde eu parei. Né? E aqui morrerei. Nem que seja decapitado, mas aqui eu morrerei feliz. Ainda que seja decapitado. Eu estou afrontando a Satanás por isso, mas não pode ser essa semana. Até a partir de domingo pode ser. Mas essa semana não. Então vamos lá. O que acontece quando a gente percebe que existem pessoas lá fora necessitadas deste amor tão grande? Esse entendimento, bem-aventurados que choram, é chorar pelas mazelas do outro aí fora. Porque o reino de Deus é composto de pessoas que estão aí fora. É o travesti. Minha mãe é católica e ela fala para mim, né? Eu sou católica, apostólica, romana. Nem sabe que romanismo é uma nação pagã. Aí eu falo para ela assim, uma vez eu falei para ela assim, a gente estava conversando, eu falei, meu filho, eu ia fazer uma oração para Nossa Senhora, você me falou que ela está dormindo, eu nem quis incomodar. Minha mãe é sarrista, mas ela está começando a entender. Mas eu perguntei para minha mãe um tempo atrás, assim, eu cantei uma música que na igreja adventista ela não é tão difundida, mas é maravilhosa.
Eu não lembro o nome dela, mas ela é assim: se o sol se poria. Conhecem? Noite chegar. Não conhecem? É linda. Conhece? Conheceu, irmão? Então, é linda essa música. Aí tem uma passagem, tem uma parte da música que fala assim: se o mar me submergir, não vou ficar desafinando aqui não, mas se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Aí eu falei para ela assim: essa passagem, mãe, é aquela que Pedro vai andar na água e ele afunda e tal. A minha mãe, com 70 anos de idade, falou assim para mim, gente, eu não falei a idade dela aqui, hein? Vocês não ouviram. Ela pode me depredar à noite. Eu falei para minha mãe assim: é aquela passagem que Pedro afunda. Eu falei: nunca ouvi falar. E ela frequenta a igreja católica, apostólica, romana. O que estuda lá? Nada. Eu fui católico, apostólico, romano. E não tenho nada contra, mas a gente não está tendo estudos aí fora. A gente não conhece Deus aí fora. O Deus tão sensacional que a gente vê aqui, né, na vida das pessoas. Eu estava comentando com as irmãs ali fora também, eu fui fazer comportagem na praia, em dezembro. E eu fui com tanta vontade de falar de Deus para as pessoas, e me deparei primeiro tinha um negão, o cara era enorme, e eu estava passando, e ele me encarando, aí eu peguei e falei: vou lá, né, Espírito Santo, vou lá. Aí eu peguei, sentei do lado dele e falei: tudo bom? Eu sou o Douglas, do Instituto Vida, já ouviu falar? Eu falei: não, com aquela voz, né, não, estava ele do lado da esposa. Aí eu falei assim: agora você ouviu. Olha que legal, vai começar bem o seu ano agora, o ano que vem, sabendo que é o Instituto Vida. Aí comecei a falar para ele e tal. Eu queria fazer uma oração para a gente agradecer aqui este momento de Deus. Queria saber se tem algum pedidinho, eu pus a mão aqui no peito dele, algum pedidinho no seu coração que esteja te afligindo, que só Deus pode resolver. Aí o cara fez assim. Eu falei: misericórdia, agora eu vou apanhar. É verdade. Deixei alguma coisa dele. Eu lembro que ele me contou que ele é separado, ele tem um filho de 6 aninhos, e esse filhinho chamado Arthur, a mãe do menininho, ex-mulher dele, está levando para um outro estado. E ele está desesperado, de saudade do menino, e ele pedia a intervenção de Deus para que essa moça não fosse para outro estado. Nós oramos ali. Ele acabou ficando com um material de comportagem. Foi bem legal demais esse tempo com ele ali. Depois eu me deparei com um casal gay. Aí eles: ai menininho, tudo bom? Aí começou a elogiar, brincou, conversamos. Eles são do candomblé. Aí ele falou: a gente é do candomblé, tem problema? Não, imagine, cara, que legal, a gente começou a conversar. E eu fui mostrando um Cristo que eles não conheciam, um Cristo gente boa. Que esse Cristo não é o Cristo sisudo que muitas vezes a gente vê. Ele é Cristo gente boa. Eu falo com Jesus: Jesus, tá feio o negócio, hein? Me ajuda aí, Jesus, me ajuda aí. Então é conversar como se fosse um amigo, porque nós temos intimidade, ele falou que nós somos amigos. E cada um de nós tem uma característica que ele entende. E eu troco ideia mesmo com Jesus Cristo. O cara que eu mais falo no universo é Jesus. Ele falou cara. Não, a pessoa. Tá bom, vou corrigir. A pessoa que eu mais falo no universo, o tempo todo eu moro sozinho, eu tenho que falar com alguém, né? Então, se eu falar comigo mesmo, pra quê? Eu já sei de mim. Então, eu falo com Jesus e eu sinto muita presença de Jesus. É muito legal. Tem momentos que eu não sinto, não. Falo: cadê o Senhor? Onde estás? Eu não fiz nada de errado, Senhor. O que eu fiz? Aí você começa a ter uma afinidade com Deus e conversar o tempo todo. E nós entendemos, então, que lá fora tem o testemunho de Jeová, tem o espírita, que tem uma caridade fantástica, tem o católico, tem o homossexual, tem a prostituta, e a gente tem a obrigação de falar de Deus para essas pessoas de uma forma que não os julgue, porque eles não julgaram a Maria Madalena, né? Jesus não julgou, na verdade, né? Então, os que choram, nós vemos aqui, Jesus teve grande compaixão, em Mateus 9,36, Jesus teve grande compaixão vendo a multidão sem pastor. Quem são os pastores agora? Somos nós. Nós somos lá, como diz nas 3 mensagens angélicas, o mensageiro, o anjo que vai anunciar a vinda de Jesus Cristo. Em Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que nós estejamos sofrendo, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser feliz. Vamos acelerar? Que os irmãos aqui têm que ir embora correndo meio-dia? É isso mesmo? A gente pode chegar até as 3 da tarde. Não. Em João 11,35 tem uma frase pequena, diz assim: Jesus chorou. Ele era totalmente humanizado. Os mansos, quem são os mansos? Os mansos são aqueles que não revidam a provocação. Quem é casado aqui? Levante a mãozinha. Tá, galera casada, hein? Essa igreja abençoada, né? Nós sabemos os conflitos que tem dentro de casa e a partir dali mesmo, é o primeiro santuário que nós temos.
E ali existem muitos conflitos, muitas trocas de ideia. Quando fala que Deus fez Eva, coloca que ela não era ajudadora idônea. No hebraico original fala que ela era opositora de Adão. Quem lembra disso? Quem sabe disso? Ela era opositora, mas não na oposição inimiga, opositora de não concordar com tudo que ele fazia, a fim de lapidá-lo. A fim de que ele ouvisse críticas verdadeiras para que ele crescesse, para que edificasse a sua vida verdadeiramente. Então, dentro de casa, nós temos aquele conflito de entendimentos, de ideias, comportamentos, onde o homem e a mulher são diferentes. Então, nós temos essa questão de não revidar. Também não revidar na rua, quando nós somos provocados, no nosso trabalho, que nós estamos sendo injustiçados, porque nós fizemos o correto e entregamos nas mãos de Deus. Quem está me entendendo, diz amém. Todos estão entendendo? Vamos para a quarta bem-aventurança, para que nós não tomemos tanto tempo. Os mansos, inclusive, é um dos frutos do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5:22. Quem tem fome e sede de justiça é a quarta bem-aventurança. É aquela pessoa que quer muito que a verdade seja estabelecida. É aquela pessoa que quer verdadeiramente que Deus esteja presente em todas as situações. E são tudo opções nas nossas mentes. Percebam que o nosso maior campo de batalha, aquele que nós enfrentamos, está na nossa mente. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos felizes. Quer ver eu falar uma coisa para o irmão ali que falou para mim que está passando uma turbulência, né? Você percebe que vai ser na mente. Se eu venho aqui e conto uma piada, aí todo mundo ri bastante, todo mundo, aí eu conto novamente a mesma piada. Uma parcela menor, bem menor, vai rir novamente. Pelo menos naquele entusiasmo. Depois eu conto novamente a mesma piada, quase ninguém vai rir. Aí eu conto a quarta vez a mesma piada. Vão querer me botar para fora, né? Já contei a piada. Por que então, no momento do riso, eu tenho esse comportamento e no momento do sofrimento eu fico deixando ele fomentar na minha cabeça? Vem a primeira vez, aí vem a segunda vez, e eu fomento, vem a terceira vez, eu dou vida para esse sentimento, vem a quarta vez, sendo que eu tenho a opção de falar, não vou ligar, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu tenho a fome e a sede da justiça, sabendo que a justiça vem dele, e ele vai me transformar, vai transformar essa situação, ainda que seja uma situação, lembra da perda da minha filha? Para a gente humano é irreversível, mas para Deus não é. Então qual é o meu objetivo agora? Eu quero voltar a ver minha filha, eu quero estar bem com a minha família, eu quero ter a salvação, eu quero ter a oportunidade de ser melhor a cada dia. Quando nós buscamos o cristianismo, nós não buscamos para sermos melhores do que os outros, a gente tem que ser melhor do que nós fomos ontem. Sabendo que nós somos como o publicano, temos que ser como o publicano. Bem-aventurados os misericordiosos, quando nós falamos das inteligências múltiplas do cérebro, que nós temos como herança de Deus, e um dia eu trago esse estudo mais completo aqui, são 9 inteligências que a ciência descobriu no nosso cérebro, verbal-linguística, lógico-matemática, inteligência corporal, sinestésica, inteligência musical, inteligência visual, intrapessoal, capacidade de olhar para mim, interpessoal, que está atrelada aos misericordiosos, capacidade de olhar para o outro, a inteligência naturalista e a última que a ciência descobriu, que é fantástica, é espiritual e existencial. Ou seja, a própria ciência diz que nós não precisamos contrapor a espiritualidade das pessoas, nós podemos justapor a espiritualidade das pessoas. Então nós, acreditando em Deus, até a ciência já assinou embaixo, que isso é viável. Você vê as pessoas evoluindo muito mais fácil quando elas ouvem a palavra de Deus. Então, os misericordiosos são aquelas pessoas que têm a compaixão do próximo. Por que ele teve aquela atitude? Imagine que você tem um filho e uma filha. Um casalzinho estudioso, um casalzinho religioso, e você sai para trabalhar, seus filhos ficam em casa juntos, aí depois, em determinado momento, o filho vai para o trabalho dele também, ele está fazendo estágio, é um adolescente, e a filha fica em casa, ela estuda também de manhã, ela chega na hora do almoço em casa, e de repente um dia, no final da tarde, o seu filho não está em casa, como de praxe, ele chega bem mais tarde, e a filha está lá, morta e estuprada. O que você desejaria para o assassino? Sendo sincero, pensa aí no seu coração. Não precisa falar, não vamos entrar em polêmica aqui, até pelo horário. Apesar que eu quero ficar até as 3 da tarde aqui. Dá tempo.
Mas o que você pensaria no seu coração contra aquela pessoa? O pior, né? Mas se você descobrisse que aquela pessoa foi o seu filho matou a irmã e fez o que fez. Percebe que muda? O sentimento muda? Então, será que nós não somos tão falhos, a ponto, é óbvio que nós não desejamos isso para nós, mas será que nós não somos tão falhos que nós não temos a característica daquele que morreu na cruz, que no momento que estava morrendo estava preocupado com o outro? Então, os misericordiosos, eles entendem que ainda que eu esteja sendo pregado na cruz, eu tenho que olhar e falar, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Aquele menino que matou a professora lá na escola, por exemplo, não acho que há justificativa, eu cresci ouvindo bullying, todos os piores palavrões, piadas, a meu respeito eu ouvi. Eu falei, não vou ligar para quê? Acho que parte disso eu devo ser mesmo. Né? Tantos comentários que falaram de mim, mas tantos comentários que eu falei, eu tô brincando, não era aquilo tudo não. Mas eu não ligo para brincadeiras. Eu cresci, na verdade eu ligava, e eu arrumei muita briga na época do Senai, fiz Senai aqui em Taubaté, e minha mãe chegou um dia e falou para mim assim, meu filho, para de ligar, quando você parar de ligar, eles vão parar de ficar te avacalhando. Eu parei de ligar, pararam de ficar me avacalhando. Foi dito e feito. Minha mãe foi sensacional nisso. Então eu cresci ouvindo bullying e não tendo mais essa preocupação. Quando nós entendemos, então, nós perdoamos as pessoas, nós temos que ter isso em nós. A próxima bem-aventurança, os puros de coração, é a sexta bem-aventurança. É aquele comportamento que nós temos como as criancinhas. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu lembro que um amigo meu, não era bem amigo, mas um rapaz que eu conheci, ele me falou que ele deu várias vezes chinelada na cara do filhinho dele de 5 anos. Ele estava num encontro que a gente fez numa outra igreja que eu frequentava, que era de transformação das pessoas verdadeiramente. E assim que ele dava chinelada na cara do filhinho dele, de 5 anos, o filhinho abraçava a perna dele e pedia perdão, papai, para ele. Olha a pureza do menininho de 5 anos de idade. Então, quando nós percebemos que muitas vezes nós temos que ser puros e olharmos para Deus sem nos preocupar com os problemas que nós estamos passando e se jogar, como aquela criança faz com o pai quando ele fala, vem, pula aqui, e a criança se joga sem medo, nós temos que entender essa pureza de podermos verdadeiramente pular até o colo de Deus. Em Mateus 19,14 diz, os puros de coração são aqueles que amam como crianças e têm sinceridade junto a Deus. Vinde a mim as criancinhas. Mateus 15, 18 e 19 diz assim, o que sai da boca do homem é o que contamina, pois o seu coração está cheio. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos também. Os pacificadores são aqueles caras lá do deixa disso. Não só isso, mas aquelas pessoas que buscam levar a paz por onde passam. Lembra a nossa missão de verdadeiramente missionários aí fora na rua, cumprindo Marcos 16, 15, que fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? É nós irmos para a rua, irmos para os lugares e colocar o bálsamo da paz no coração das pessoas. As pessoas estão em guerra, principalmente mental, o tempo todo, e nós colocarmos aquele momento assim, calma, papai está aqui, calma, o papai está aqui. Entender que as pessoas têm que entender, nós temos que entender, que as pessoas têm que entender que Jesus está no nosso barco. Todos nós, basta admitirmos que Ele esteja no nosso barco e fazermos essa transformação. Percebem até aqui? Nós estamos já na penúltima, né? E estou terminando a tempo, hein? A penúltima bem-aventurança. Percebem que Jesus ensinou o contrário do que o mundo ensina? O mundo ensina que você é feliz se você for rico. O mundo ensina se você é feliz se você está dando risada. Mas nós somos felizes porque nós temos entranhado em nós o amor ágape. É o amor pensando no outro. Porque para mim, eu vou chorar menos. Quando eu olhar verdadeiramente para os meus problemas, e olhar abrindo a janela do meu entendimento de quem está lá fora, eu vou chorar mais. Porque lá fora está perdido. E eu tenho a condição de trilhar essa estrada de terra que foi trilhada, ainda que eu passe por uma série de problemas, no objetivo de alcançar a Deus e tudo que Ele nos promete. E verdadeiramente, cada palavra que tem aqui, bate. E a última bem-aventurança, os que são perseguidos. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do nome de Cristo.
Quem lembra daquela passagem que está lá em Mateus 17, que fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém sabe concluir isso? Pede para o monte sair daqui para lá, que o monte irá, tá? Quem tem a fé do tamanho do grão de mostarda e acredita que quem falou isso foi Jesus, Mateus 17. Falou a verdade ou falou mentira? Falou a verdade. Então tá, quem tem a fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou fazer mexer aqui o potinho de álcool em gel. Quem está com a fé aqui, tamanho do grão de mostarda, um pouquinho maior. O irmão ali, deixa eu escolher o irmão, vamos ver como é que está a fé dele. O irmão Mário, faz mexer aqui. É isso que Jesus quis dizer? A nossa fé, se tiver o tamanho do grão de mostarda, a gente faz mover o monte. Jesus Cristo pregava na Palestina. Presta atenção nessa história, é a última nossa aqui. Jesus Cristo pregava na Palestina. E na região da Palestina, é uma região muito vulcânica. E dentro dessa região há muitas hortaliças de mostarda. Quando o vento bate, aquelas até hoje, as sementezinhas de mostarda caem no solo. E o solo tinha vários buraquinhos. E elas caíam dentro, muitas vezes, do buraquinho. O vulcão entrava em erupção, as pedras grandes caíam em vários pontos, e as pedrinhas também, vinha aquela chuva de pedrinhas pequenas, e cobriam um buraquinho que estava a semente de mostarda ali dentro. Então, os agricultores da época sabiam desse procedimento da própria semente. E ali, no meio daquele montinho, embaixo, daquele montinho, a semente começava a querer crescer. Só que ela se deparava com as rochas que estavam em cima dela, muito difícil. O que ela fazia? Ela começava a se aprofundar no solo, e a partir do momento que ela se aprofundava no solo, ela começava a criar força muscular. Aí ela começava, então, a subir e deslocando o monte daqui para lá. O que Jesus está dizendo? Se você se aprofundar em Deus, você consegue deslocar seus problemas de uma forma mais fácil. Olha que sensacional. Então esta passagem mostra para a gente o quanto nós temos de capacidade, basta nós queremos, é tudo opção, basta nós queremos aprofundar verdadeiramente em Deus. Em Hebreus 11, do verso 37 até o 38, diz que o mundo não era digno dos heróis da fé. O mundo não era digno daqueles homens. Como está o nosso comportamento para nós sermos dignos também desses homens? Os cristãos têm a sua vida, por conta da perseguição, difamada, injustiçada. Teve uma irmã no estudo ali, estava falando que a família não nos entende muitas vezes. E é verdade, a família não entende. Por que nós paramos de trabalhar no sábado? Numa oportunidade, eu recebi, há um tempo atrás, muito próximo da minha casa, a distância daqui até o Santo Cruzeiro, creio, a empresa. Me ofereceram 10 mil reais para trabalhar, inclusive fixo, trabalhar no sábado. Aí eu abri minha geladeira, nada para comer. Aí eu falei, é bom que eu perco a barriga, né? Não tem nada para comer, a gente perde a barriga. Tem que olhar o lado positivo. Eu não aceitei, porque tinha que trabalhar no sábado. Mas eu não aceitei com muito orgulho, porque eu sei quem é Deus, eu acredito em Deus. O último testemunho que eu quero dar foi uma situação de uma empresa que eu fui em Caieiras para ministrar uma palestra de comportagem. E a advogada falou para mim assim, eu só posso fazer no sábado, meio-dia, essa palestra, não tem outra data. Eu falei, a senhora é advogada, né? Então, você entende de leis. A lei que eu sigo é a lei de Deus. Ela falou, é verdade, você falou que é adventista, né? Eu falei, então eu não trabalho no sábado. Aí ela falou para mim assim, podemos fazer então na sexta-feira, meio-dia? O que eu fiz ali? Eu coloquei Deus no lugar dele e ela no lugar dela. Se ela falasse, não, eu te dou 10 vezes mais fazendo no sábado, eu ia falar, então, vou falar 10 vezes mais não para você. A gente não pode se debruçar, se ajoelhar aos pés de nenhum outro Deus que não seja o nosso. Amém, meus irmãos? Eu estava numa quadra de um condomínio que eu morava, eu tinha uma cachorrinha, poodle com cocker, e brincando com essa cachorrinha, eu estava cansado já e ela não parava, ela estava com 440 volts ali. Eu cansei, parei do lado da quadra e ela jogando bola, e eu de repente ouvi uma coisa falando para mim assim, que virou até a capa do meu Facebook. Falava assim, não basta falarmos maravilhas acerca de Deus na terra, é importante que Deus fale maravilhas acerca de nós nos céus. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento entrego em Tuas mãos o entendimento sobre a vida de cada uma das pessoas que está aqui, para que nós possamos, Pai,
ser verdadeiramente felizes em todas as circunstâncias, indiferente do que passemos, Pai, mas saibamos que nós estamos diante da Tua presença, de um Deus que nos garante o sofrimento, pois isso foi prometido, e com isso o amadurecimento de entendermos quão é grande o Teu nome, Pai. Nós queremos estar com o Senhor, indiferente das circunstâncias, entendendo como aquele filho que está com o seu pai, com a sua mãe, ou como aquele cachorro que mesmo adora o seu próprio mendigo, fazendo com que ele seja amado indiferente da circunstância. Pai, nós queremos ser como esses pequenos que são entendedores do que verdadeiramente é o amor, Pai. Que o Senhor nos transborde de felicidade, indiferente da circunstância, que nós passemos a olhar, Pai, para quem está do lado de fora, e que nós passemos a olhar também para os nossos defeitos, para que nós nos transformemos, nós entendamos que nós somos necessitados e nos alegremos cada vez que nós identificarmos um problema, e ainda que nós tenhamos um tempo de demora para nos livrar de cada um deles, nós possamos entender que nós estamos seguindo adiante, rumo ao Teu trono. Em nome de Jesus. Amém.